Graça e paz do Senhor Jesus, nosso Deus, passando nesse novo amanhecer, nesse novo dia, para deixar uma palavra reflexiva para com as nossas vidas. Quero pedir você que já é inscrito no meu canal do YouTube, que você possa continuar deixando o seu like, o seu comentário. Também possa compartilhar este link nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Quero deixar um versículo neste dia para a nossa meditação da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei-vos em Jerusalém até que do alto sejais revertido de poder. Nós vemos, queridos irmãos, um versículo muito glorioso e maravilhoso da parte do Senhor nosso Deus. E o Evangelho de Lucas, aleluia, e também a carta de Atos dos Apóstolos, a qual é escrita por Lucas. Quando nós vamos ler esta carta de Atos dos Apóstolos, também o Evangelho de Lucas, dá para observar que Lucas ele foi contratado por um homem. Nós vemos que Lucas ele foi procurado por um homem chamado Teófilo. E quem era Teófilo? Teófilo ele fazia parte do Império de Roma, que havia se levantado contra o Senhor Jesus naqueles dias e a igreja do Senhor. E o nome Teófilo significa amigo de Deus. E é interessante que este homem ele vai procurar Lucas para conhecer a história de Jesus. Talvez esse homem tenha ficado curioso em conhecer a verdade sobre o Senhor Jesus. Ele procura Lucas. E Lucas vai narrar a carta de Atos dos Apóstolos e também vai narrar o evangelho que leva o seu próprio nome, Evangelho de Lucas. É interessante que no seu primeiro registro, o livro de Lucas, ele escreve a este homem Teófilo e ele vai realmente falar das grandezas e das maravilhas que o Senhor Jesus operou aqui nesta terra. Ele enfatizou, na verdade, a obra terrena de Jesus aqui nesta terra. E Lucas ele está falando para ele que Jesus só de fato, queridos irmãos, ele foi a promessa de Deus e que ele revolucionou a história da humanidade. Ele foi aquele que revolucionou a história da humanidade. Lucas ele começa a narrar, aleluia, a história de Jesus e dizendo, Teófilo, aonde Jesus passava, o sobrenatural acontecia. Milagres aconteciam, maravilhas eram feitas e operadas pelo Senhor Jesus. Ele próprio, Lucas, narra no seu evangelho que onde Jesus passava, esses acontecimentos aconteciam. Coxos voltavam a andar, leprosos, onde nós vamos ver a cura dos 10 leprosos, Lucas mesmo narrou que leprosos eram purificados, pessoas mortas ressuscitavam. Nós vemos o caso da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Lucas narrou isso e ele está contando para Teófilo os acontecimentos que aconteceram, aleluia, no ministério de Jesus sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E onde Jesus passava, o sobrenatural acontecia, milagres aconteciam e tudo mais acontecia. E Lucas está mostrando para aquele homem o ministério terreno de Jesus aqui nesta terra. O interessante é que no seu segundo tratado, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai enfatizar não necessariamente as obras terrenas de Jesus, do seu ministério, mas ele vai enfatizar agora as obras de Jesus por meio da igreja. Ou seja, Lucas está dizendo Teófilo, acerca daquele a qual eu te escrevi. Ele está relatando o evangelho de Lucas, acerca daquele da qual eu te escrevi, acerca daquele que fez grandes obras e maravilhas aqui nesta terra, daquele que foi o verbo de Deus, o verbo encarnado, aleluia, que ele curou, que ele salvou, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, Teófilo, que ele não apenas morreu, ele não apenas foi sepultado, ele não apenas ressuscitou ao terceiro dia, mas ele continua operando, ele continua agindo ainda no meio da igreja, agora por meio da igreja.
Jesus continua fazendo os mesmos milagres e operando maravilhas no meio do povo, agora por meio da igreja que estava aqui sobre a face da terra, a igreja primitiva. E nós vamos ver o agir e a glória de Deus sendo revelada no meio da igreja primitiva. A igreja crescia sobre, queridos irmãos, aleluia, aquela igreja crescia sobre, queridos irmãos, perseguição. Se levantava sobre aquela igreja não deixava de crescer, porque Jesus continuava operando e fazendo prodígios e maravilhas no meio do povo. Quero dizer que não apenas ele, aleluia, mas o Espírito Santo que estava agindo agora no meio do povo, operando e fazendo maravilhas. Nós vamos ver que os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas, aleluia, através, aleluia, do poder do Espírito Santo na vida daquele povo. É interessante nós olharmos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que aquela igreja ela esperava a promessa do Senhor Jesus. E que promessa era essa, irmão? Aleluia! A promessa é que aquela igreja ia ser revestida do poder e da glória do Senhor, que era realmente o que nós vamos ver no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja, ela absorveu a palavra do Senhor. Aquela igreja simplesmente, ela absorveu a mensagem do Senhor. Ela continuou orando, ela continuou buscando a presença de Deus, sem mesmo saber o que iria acontecer. Eles jejuavam, consagravam a sua vida, esperando a promessa que ele havia feito em Lucas 24:49. Quando nós vamos para o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor vai nos dizer que essa igreja que orava, essa igreja que jejuava, essa igreja que buscava, aleluia, esse cumprimento da palavra do Senhor, ela foi revestida pelo poder de Deus na sua vida, que foi o Pentecoste naquele dia. Nós vamos ver no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos que esta igreja agora, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que aqueles irmãos que receberam a autoridade e o Pentecoste de Deus, agora eles estão tão cheios e ousados do Espírito que nós vamos ver o primeiro milagre da igreja ocorrendo ali na vida de Pedro e de João. Quando eles vão ao templo para orar, e aquele coxo pede uma esmola. Pedro disse, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos te damos em nome do Senhor, levanta-te. Aquele homem ficou de pé, aleluia, e glorificava o nome do Senhor, porque foi operado um milagre através do Espírito Santo na vida daquele homem. Antes disso, nós vamos ver o mover do Espírito Santo na vida de Pedro. Quando ele pregou e 3.000 almas se converteram, aleluia, sendo ousado poderosamente pelo Espírito Santo do Senhor. Nós vamos para o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aleluia, até o capítulo de número 11 nós vamos ver uma igreja ousada, uma igreja militante, uma igreja intérpreta, uma igreja que era usada pelo poder e a glória do Senhor que estava sobre a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles foram revestidos do poder e da glória do Senhor sobre as suas vidas. O cumprimento da palavra do Senhor se cumpriu-se na vida dos seus apóstolos, ou seja, a profecia de Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, se cumpriu na vida dos apóstolos, e esta promessa ainda está de pé nos dias de hoje para a igreja da atualidade. Temos visto muitas pessoas que têm realmente buscado o revestimento e se revestido, aleluia, do poder do Espírito Santo, mas muitos que não têm realmente buscado para receber esse revestimento. Mas o cumprimento da palavra de Deus, do profeta Joel, ainda está de pé para a igreja da atualidade. Cabe eu e você buscarmos a Ele para sermos revestidos do poder e da glória do Senhor para com as nossas vidas. Jesus sabia, irmãos, aleluia, que os seus discípulos não recebessem, aleluia, o revestimento do poder. Se eles fossem fazer a obra do Senhor de imediato, eles seriam facilmente derrotados pelo inimigo.
Por isso que ele diz, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas eles esperaram, e quando eles receberam o revestimento, nós vimos aí então a ousadia do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então nós vimos uma igreja ousada, uma igreja que operava milagres e maravilhas acontecia e vidas eram alcançadas sucessivamente. Então o mover e a glória de Deus ainda está para os dias de hoje. O cumprimento da palavra de Deus, aquilo que o Senhor prometeu lá em Joel, vai se cumprir na minha e na tua vida, queira o nosso inimigo ou não. Só aguarda o tempo de Deus, o momento certo e a hora exata, que Deus vai trabalhar de uma forma gloriosa na tua vida, porque a palavra dele diz, operando Deus, quem impedirá? Que o Senhor possa abençoar a tua vida neste novo dia, que as bênçãos do Senhor possam alcançar o teu lar, tua família, e que grandes coisas o Senhor tem realmente feito para com a nossa vida e ainda há de fazer para com a tua vida. Receba essa palavra nesse dia no nome do Senhor Jesus, nosso Deus. Amém.